Imagine um cenário onde o caos se torna cada vez mais presente, onde sinais do fim dos tempos estão ao nosso redor. Em Mateus capítulo 24, versículos 4 a 8, Jesus nos dá uma visão profética desses tempos finais. Ele compara esses eventos às dores de parto de uma mulher em trabalho de parto, que eventualmente dão lugar à nova vida de uma criança. Essa imagem é rica em significado e merece nossa atenção neste momento. Jesus nos alerta: cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já deve ter visto ou ouvido falar de homens que dizem ser Cristo, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Esses falsos profetas aparecem fazendo milagres e enganando muitos. Isso já acontece, e temos exemplos notórios, especialmente no continente africano, onde homens afirmam levitar ou curar doenças, mas na verdade ridicularizam o Evangelho. Jesus continua: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Esses eventos se intensificam. O mundo sempre teve guerras, mas atualmente parece que a crueldade e o egoísmo dos homens só aumentam. Os interesses geopolíticos, que envolvem a relação entre geografia, história e política, mostram como os líderes mundiais pensam apenas em seus próprios benefícios, levando a conflitos constantes. A menção de Jesus às dores de parto é particularmente interessante. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, pode levar horas ou até dias para o nascimento ocorrer. Da mesma forma, os sinais que vemos, guerras, novas doenças, calamidades, são apenas o começo das dores. Não sabemos quanto tempo esse período durará, assim como não sabemos quanto tempo o trabalho de parto durará. Essa comparação nos ajuda a entender que estamos no início do fim. As dores de parto são inevitáveis e, da mesma forma, os sinais que Jesus mencionou são inevitáveis antes de seu retorno. Mas assim como o trabalho de parto culmina no nascimento de uma nova vida, esses sinais culminarão no retorno de Cristo e no estabelecimento de seu reino. Ainda falando sobre as passagens sobre guerras e colapsos globais, nós escutamos muito sobre isso, não é? Mas há algo que passa despercebido, que superamos como seres humanos e logo depois esquecemos. No entanto, mudanças significativas aconteceram após pandemias. Por exemplo, o que dizer sobre a devastação da peste negra que ocorreu durante o século XIV? Esta foi uma das pandemias mais devastadoras da história humana, estimada em ter matado entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas globalmente. Só na Europa, eliminou aproximadamente 30% a 60% da população, traduzindo-se em cerca de 25 milhões a 50 milhões de mortes. Atualmente, evoluímos muito em relação à medicina, mas ainda estamos engatinhando, e muitas doenças precisam ser tratadas com antibióticos. Há algo estranho ocorrendo. As bactérias têm se tornado mais fortes e têm resistido aos medicamentos. Com a onda de doenças que tivemos nos últimos tempos, a imunidade de muitas pessoas tem caído muito. O avanço tecnológico tem sido promissor no aumento da expectativa de vida. No entanto, segundo o CDC, mais de 2.800.000 infecções resistentes a antibióticos ocorrem anualmente apenas nos Estados Unidos, resultando em mais de 35 mil mortes anuais. Essa realidade nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 24. Ele fala sobre os sinais do fim dos tempos, incluindo pestes e doenças que afligirão a humanidade. Ele disse: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Esses eventos, embora assustadores, fazem parte das profecias que nos preparam para os tempos finais. Vamos explorar mais profundamente a questão das doenças e como elas se relacionam com as profecias bíblicas. Essas pestilências que enfrentamos são um sinal claro dos tempos em que vivemos. Jesus nos alertou sobre elas em Mateus capítulo 24 e vemos suas palavras se cumprindo ao nosso redor.
No entanto, uma passagem que também fala sobre pestilências futuras está em Daniel capítulo 12, versículo 4, onde é dito: Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento aumentará. Essa passagem de Daniel nos mostra um tempo de grande movimentação e disseminação de conhecimento. Hoje, vivemos em um mundo onde as viagens internacionais e a globalização estão em um nível nunca antes visto. Pessoas viajam da Ásia para as Américas, da Europa para a África e, sem querer, acabam levando vírus e doenças para outras partes do mundo. Este aumento nas viagens facilita a propagação de novas doenças, que rapidamente se tornam pandemias globais. Pense na pandemia que enfrentamos em 2020. Lembro-me de assistir ao noticiário, mostrando pessoas caindo nas ruas, e não imaginava o que aconteceria em pouco tempo. De repente, enfrentamos muitas perdas, correria, e ninguém sabia o que fazer. Os médicos, mesmo os mais experientes, estavam de mãos atadas diante de algo que se espalhou pelo mundo inteiro. O vírus afetou as pessoas de maneiras diferentes. Enquanto algumas não apresentavam sintomas, outras, especialmente aquelas com comorbidades, foram devastadas. A pandemia trouxe governos ao colapso, empresas faliram, e a campanha de Fique em Casa mudou drasticamente nossas vidas. Cidades ficaram desertas e famílias perderam entes queridos. Que Deus console aqueles que perderam pessoas amadas. Mas como cristãos, devemos lembrar que mesmo em tempos como esses, precisamos nos apegar a Deus e entender que nossa vida está em suas mãos. Se você está aqui, respirando e superou esses tempos difíceis, é porque Deus te guardou. Quando olhamos para trás, vemos como as viagens eram muito menos frequentes no passado. Hoje, viajar se tornou mais comum, e isso contribui para a rápida disseminação de doenças. Essa disseminação faz parte do início das dores que Jesus mencionou. Mas, como cristãos, o que devemos fazer diante de tudo isso? Devemos orar, buscar a Deus e estar sempre preparados, sabendo que nossa vida está nas mãos dele. Vamos nos lembrar do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa passagem nos lembra que Deus é nosso protetor em tempos de dificuldade. Além disso, Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo nas adversidades, Deus está trabalhando para o nosso bem. As profecias de Deus afirmam seu controle sobre a história. Como está dito em Isaías capítulo 46, versículo 10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. A Bíblia está repleta de passagens que mostram o cuidado de Deus pelos seus e o quanto Ele quer se relacionar conosco. Pense no futuro glorioso que Deus preparou para nós, um lugar misterioso e especial que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e o coração nunca sentiu. Cristo tem uma promessa para cada um de nós. Cada pessoa é especial para Deus, até mesmo aqueles que o perseguem. Ele deseja a mudança e a salvação de todos. Se você está aqui neste vídeo, saiba que Deus te guardou e tem um propósito para a sua vida. Nosso canal é novo, mas mesmo que apenas 2 pessoas assistam, já terá valido a pena. Se puder, inscreva-se e assista ao vídeo até o final. Ajude-nos a espalhar esta mensagem. Cristo tem algo especial para você. Mesmo você sendo especial para Deus, não tenha medo, não fique assustado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 nos lembra: Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Através da oração, leitura das Escrituras e confiança, podemos encontrar paz e força. Nada se compara ao cuidado de Deus. Há muitos homens maus que acreditam que com a força de seus braços estão acima de tudo e todos e podem fazer o que quiserem. Mas sabemos que não é assim que acontece. Muitos desafiam a Deus, mas Ele é soberano e está em um lugar que não podemos alcançar.
Ele controla tudo e rege tudo com seu poder. Ele governa os mares, a terra, o ar, o céu e conhece cada estrela. Então, ele pode ajudá-lo em suas dificuldades. Ele quer que você venha até ele, se aproxime e o busque. Ele está acima do bem e do mal. Ele é quem dá o fôlego de vida. Ele é o dono da história. Sabe quando começou e sabe quando terminará. Nada escapa do controle de suas mãos. Apesar de tudo estar caminhando de uma forma difícil, Jesus disse que isso se intensificaria a cada dia. Ele descreveu esses tempos como dores de parto. Assim como as dores de parto se tornam mais intensas e frequentes à medida que o nascimento se aproxima, os sinais dos tempos finais, guerras, pestilências, terremotos, também se tornarão mais frequentes e intensos. Cada um desses sinais nos lembra de que estamos nos aproximando do retorno de Cristo e do estabelecimento do seu reino. Essa analogia das dores de parto é muito significativa. Quando uma mulher está em trabalho de parto, ela passa por dores intensas, mas sabe que ao final desse processo, uma nova vida nascerá. Da mesma forma, os tempos difíceis que enfrentamos agora são um prelúdio para a nova vida que está por vir com o retorno de Jesus. Essa promessa de um novo começo deve nos encher de esperança e nos motivar a permanecer firmes na fé. Deus está no controle de todas as coisas e nada acontece fora do seu plano. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e tribulações, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Como Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Essa certeza deve nos encher de paz e confiança, sabendo que Deus está cuidando de nós em todos os momentos. Então, diante dessas dificuldades, o que devemos fazer? Devemos orar e buscar a Deus, estar sempre preparados e entender que nossas vidas estão nas mãos dele. Não devemos temer o que está por vir, mas confiar nas promessas de Deus.